Um abraço para você que nos acompanha aqui através do Bom da Notícia. Anunciamos durante toda a semana que teríamos a presença de candidatos ao governo aqui no Bom. Entrevistas, bate-papo, sugestões, pretensão de candidatos, plano de governo. Fizemos na segunda-feira última com Pedro Táxi, governador e candidato à reeleição. Na terça-feira fizemos com o ex-prefeito Mauro Mendes, também candidato ao governador. E hoje, com prazer e honra, a gente recepciona aqui no Bom da Notícia mais um candidato ao governo do Estado. Senador Wellington Fagundes está conosco aqui para nossa alegria e honra. Um abraço, senador. Vamos conversar muito aqui ao lado deste brilhante profissional, jornalista José Roberto Amador, que de Amador não tem nada, o nosso Bebeto Amador. É uma satisfação estar aqui com você, Edivaldo, com o Bebeto, para poder conversar com a população e mostrar principalmente os nossos propósitos e agora oficialmente como candidato, já no primeiro dia, segundo dia, nessa semana em que nós já tivemos a nosso registro na Justiça Eleitoral, portanto agora eu já venho aqui para pedir o voto oficialmente com essa liberdade da Justiça Eleitoral. Boa noite, candidato. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Bebeto. Eu aproveito aqui a terceira entrevista que a gente está fazendo, candidato, para cumprimentar toda a equipe do Bom da Notícia, que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui nos bastidores, né, para que esse produto saia a contento, né? Cumprimento também a assessoria do candidato, né? Candidato Wellington Fagundes, senador por Mato Grosso. O senhor parece que tem uma dificuldade de entrada na Baixada Cuiabana, pelo menos é o que as pesquisas falam. O que o senhor, que já tem uma experiência aí de 6 mandatos de deputado federal, agora de senador, 4 anos, já fez por Cuiabá ou não fez por Cuiabá? Por que o senhor tem essa, ou pelo menos as pesquisas parece que apontam que o senhor tem uma dificuldade para entrar aqui na região da Baixada Cuiabana? Bebeto, eu não acredito que tenha dificuldade, até porque nós temos as nossas pesquisas e o Mato Grosso e Cuiabá, principalmente, é a cidade que recebe todo o estado. Aqui é a capital de todos nós. É claro que eu sou do interior, né? A força do interior das pessoas com certeza vai estar presente, porque fazer política é relação humana, né? Acima de tudo, a minha história de vida, eu tenho certeza que vai ser avaliada. Um político municipalista, um político presente junto às comunidades. Agora, Cuiabá é muito grande, né? Mas eu tenho um histórico de sempre trabalhar por todo o estado. E agora, na campanha eleitoral, com certeza a população de Cuiabá vai conhecer todo o nosso trabalho. Porque o parlamentar, ele às vezes traz o recurso, mas quem leva a fama é o gestor. É aquele que está na frente da administração. E aqui eu tenho a felicidade, e vou mostrar isso na campanha, a parceria que sempre fiz com os prefeitos. Roberto França, por exemplo, que foi deputado comigo, foi eleito, eu tive a oportunidade de trazer, junto com a administração do Roberto, todo o sistema de saneamento de água tratada lá para o CPA 1, CPA 2, CPA e todos aqueles reservatórios que lá estão hoje. Obras simples, mas obras estruturantes, como é a questão da usina de Manso. Que pouca gente sabe, Edivaldo, o que representa a usina de Manso para Cuiabá e para o Mato Grosso. O que é a usina de Manso? Como foi a história? Aqui, na década de 70, teve uma grande enchente que destruiu praticamente o bairro Terceiro. É aquela região ali às margens do rio Cuiabá, onde está o NIC, onde está o Parque de Exposição. E a época, quando o Dante de Oliveira era governador, ele me procurou em Brasília. Por isso é importante o governador que dialoga, que busca apoio. E ele me levou esse projeto, feito por um engenheiro que idealizou a usina de Manso. E a usina de Manso ficou parada por mais de 20 anos. E o que precisava? Um recurso para viabilizar a retomada de Manso, junto ao Ministério do Meio Ambiente. E o que é Manso? Manso é uma grande caixa d'água, um reservatório de 40 mil hectares que tem atividade múltipla. Primeiro, para garantir a água para a população de toda a Baixada Cuiabana, principalmente Cuiabá, Várzea Grande, por mais 300 anos. A água hoje é uma disputa mundial.
Muita cidade de São Paulo vive ali procurando água, porque é um produto escasso. Manaus está rodeada de água e não tem água de qualidade. Então, hoje Cuiabá e Várzea Grande, toda a Baixada Cuiabana, pode dizer que nunca faltará água aqui. Mas, além disso, a perenidade do rio Cuiabá, ou seja, na seca para não deixar secar demais e na enchente para não deixar encher. E isso é muito importante para o nosso Pantanal. Além disso, a usina de Manso é um grande reservatório de turismo, da geração da indústria do turismo, que não polui e que gera emprego. Mais ainda, né, a usina de Manso permite com que a gente tenha uma piscicultura e que precisamos desenvolver mais, e eu trabalhei muito, inclusive, para as licitações, para que tivesse lá os tanques-redes, várias empresas, e só a usina de Manso, Edivaldo, o reservatório de Manso, pode produzir todo o peixe produzido no Mato Grosso. Então isso é economia, isso é geração de riqueza, uma obra estruturante que, como parlamentar, sempre lutei. Como, por exemplo, a duplicação de Rondonópolis, Cuiabá, da BR-364-163, que aqui em Cuiabá parece que as pessoas, porque muitas pessoas não viajam, mas esse trecho era o trecho que mais acidentes frontais existiam no Brasil. E hoje já está duplicado lá da divisa de Mato Grosso do Sul até Cuiabá, de Rosário a Posto Gil, mas é o todo o trecho. O ministro do Transporte deverá vir aqui até o final do mês para entregar obras importantes como a Serra da Caixa Furada, né, e também a duplicação, que ela teve problema ali, problema de geologia, e também mais 40, 50 quilômetros da duplicação de Rondonópolis, Cuiabá. Hoje, da divisa de Mato Grosso do Sul até Cuiabá, nós já temos mais de 70% da obra pronta. Isso é uma obra estruturante. Então, eu sempre fui um parceiro de obras como, por exemplo, na época do Roberto França também, construímos aqui a elevatória do Mané Pinto e da Prainha, que infelizmente, aquilo que é uma obra que tira mais de 30% da contaminação do rio Cuiabá, que impacta no Pantanal, que é um patrimônio da humanidade, ela está hoje abandonada. Eu tenho conversado muito com o atual prefeito Emanuel e ele já cobrou isso, porque sabe por que foi paralisada aquela obra? Toda aquela elevatória ali que mandava toda a água do Mané Pinto da Prainha para a Lagoa de Tratamento. Por que foi paralisada? Porque uma administração passada resolveu paralisar aquela obra que está toda lá, tiraram o maquinário, tudo, por economia de energia. Qual administração? Olha, eu não quero aqui... Foi a administração do Wilson. Deixa eu só complementar isso aqui, que o Roberto fez aquilo ali. O Roberto fez essa obra do Mané Pinto com uma elevatória jogando na virada ali em frente ao Atacadão. Vamos colocar aqui a posição certinha disso que o senador Roberto está dizendo aqui. A captação do Mané Pinto, que está enroscada até hoje, que seria uma das obras também da Copa do Mundo. Não, a Mané Pinto está feita, fez parte da obra. O desaguar, né, ao longo do córrego tem problemas, mas o desaguar é ali justamente na orla do porto hoje, onde foi construída a orla do porto. Exatamente. Ali seria a estação de captação, jogava... Não, era. Estava pronta, com todo o equipamento. Eu estive na inauguração, estou dizendo com conhecimento de causa, eu estive na inauguração, a convite do meu companheiro Roberto França. Os detritos, o esgoto, era jogado nessa estação e a estação jogava para a Lagoa de Decantação e Tratamento lá no Dom Aquino. Quem paralisou essa obra foi o prefeito Wilson Santos. Obras como, por exemplo, o saneamento de Várzea Grande. Na administração, quando o Jaime era prefeito, nós levamos ali um recurso para fazer saneamento básico, porque saneamento básico é cuidar da vida das pessoas. Saneamento básico é economizar na saúde, que hoje, infelizmente, Mato Grosso está numa situação de caos. A elevatória da Prainha, feita também na administração do Wilson, em parceria, onde eu, a Thelma e o Antero, e eu não tenho dificuldade de falar, mesmo que as pessoas não estejam comigo no palanque, que são meus amigos, companheiros. Uma obra importantíssima para Cuiabá. Assim como também o contorno norte de Cuiabá. Fizemos um convênio com a administração à época do Wilson, depois fizemos um convênio com o governo do estado, e aí começa o problema, Edivaldo.
nós falamos muito da crise, aliás, nós não, eu não falo em crise, mas esse governo que está aí dizendo em crise. Olha, nós temos recursos, mais de 300 milhões na conta parado. Só do contorno norte de Cuiabá, mais de 100 milhões. E outra obra fundamental, o hospital, o novo hospital universitário. A Maria Lúcia Cavalli, que é a minha candidata a senadora, ela como reitora me ajudou a ajudar a universidade. E fizemos um convênio do governo federal, do Ministério da Educação, repassamos recursos para o Estado. O governo atual está com mais de 80 milhões na conta há quase 4 anos, não conseguiu relicitar a obra. E as pessoas morrendo. No pronto-socorro, lá eu fui, as pessoas no corredor, nas macas. Hoje parece que o governo até anunciou uma licitação, parece, do Rodoanel, salvo engano. Esse recurso mesmo. Esse recurso que está parado. Está nesse montante de 300 milhões, com os 90 milhões do hospital universitário. E mais outras tantas obras. Então, e aí ele argumenta porque o projeto teve que ser refeito. Olha, demorar 3 anos e meio para atualizar um projeto. Aqui a duplicação de Rondonópolis, Cuiabá, de Jaciara para cá, a licitação foi feita para fazer asfalto. E aí eu procurei a ABCP, a Associação Brasileira de Cimentos, e conseguimos fazer uma equação. E hoje está sendo feito ali tudo de concreto, de 20 e tantos centímetros, e a população vai ver isso na campanha. Obra de primeiro mundo, com um preço quase igual ao do asfalto. Aquela obra que era para durar 5 anos aproximadamente, é como a Serra de São Vicente, que eu trabalhei em parceria com o Jonas Pinheiro, e conseguimos recursos para duplicar. A Serra de São Vicente, quantas e quantas pessoas lá morreram. Então, trabalhar de forma estruturante, como eu tenho trabalhado, buscando, desde uma obra pequena, às vezes numa comunidade, mas trabalhando para ajudar o desenvolvimento do Estado. Mas eu quero, acima de tudo, por isso eu estou aqui como candidato, na consciência da minha experiência vivida durante todos esses anos, e eu agradeço a Deus, agradeço à população de Mato Grosso por me dar a oportunidade de ter sido deputado federal por 6 mandatos, sempre pelo mesmo partido, e agora senador da República, onde eu tenho a oportunidade, conheço os caminhos e vou buscar através daquilo que eu mais construí, a amizade. Né? E meu pai sempre... Eu sou filho de um homem muito simples, um baiano que veio para cá, para Poxoréu, a pé. Minha mãe veio no Pau de Arara, um homem analfabeto, mas que era um homem sábio, que sempre me ensinou. E ele morou na roça, depois montou o pequeno comércio, quando começou a surgir Rondonópolis, chegou lá o mascate, lá na roça, falou: João Baiano, você tem que levar essa mulher para tratar. Ela estava grávida já de quase 9 meses, e a viagem que ela fez lá da roça até Rondonópolis, a barriga batendo na cabeça do arreio, quando chegou lá a criança já tinha morrido. Lá tinha um farmacêutico e que foi o que salvou a vida da minha mãe. E ela teve que ficar lá para tratar, e aí começou a surgir a cidade, e aí foi a história minha, nascido lá, né? Os meus irmãos tudo nasceu ali na divisa, porque Rondonópolis foi criada através de Poxoréu como Primavera do Leste, né? E aí começou essa história, né? De um homem simples, mas que ensinou a todos nós, principalmente, trabalhar na fé e honrar os compromissos. Exato. Então, Edivaldo, eu venho aqui hoje para dizer que eu tenho experiência e que tenho certeza que poderei fazer muito por Mato Grosso. Mas eu quero trabalhar com a comunidade, conversando com todos, e não um governo isolado, como infelizmente hoje é a situação de Mato Grosso. Candidato, talvez uma das vantagens possa aparecer também como desvantagem para o senhor. Explico. Acho que todo meio jornalístico, o pessoal que acompanha a política, a gente cobre política há muitos anos, né, Edivaldo? O Wellington é um cara trabalhador, essa marca ele tem, não para nunca, né? E acabou que com a morte do governador Dante, do senador Jonas Pinheiro, a saída de cenário do senador Blairo Maggi, que resolveu aposentar ou abandonar a política, né? Tornou o senhor praticamente o nosso quadro político de maior expressão, de maior trânsito em Brasília, né?
Por que a gente vai deixar de ter um senador operante que consegue recursos, que viabiliza os recursos para o Estado, para ter um governador? E outra coisa, o senhor, como é que fala, é visto por não ter perfil executivo, o senhor sempre exerceu funções parlamentares, né? Como é que o senhor vai ser um bom executivo? Todo mundo tem que ter a oportunidade da vida. Mas eu quero dizer que eu me formei aos 22 anos de idade. Montei o meu negócio com o empréstimo da família, trabalhei muito, paguei e cresci na vida. Como médico veterinário, uma empresa de produtos agropecuários, há 39 anos. São 39 anos que eu sou empresário e que cumpro os meus compromissos. Eu nunca tive R$1 de incentivo fiscal. 39 anos que eu sempre paguei em dia o meu colaborador. Porque, Bebeto, salário é sagrado. E hoje a gente vê aí o servidor público com uma preocupação muito grande. Aí uns dizem que a máquina está inchada, né? Mas na verdade não é isso. A máquina está inchada de terceirizado. A máquina está inchada de não concursado. Então, eu quero ser um governador, acima de tudo, para valorizar o servidor público. Então, o Wellington sempre foi uma pessoa que cumpriu meus compromissos. Então, como você disse, às vezes as pessoas... mas o Wellington não é um homem de briga. Eu não sou de briga. Eu sou homem de luta. Né? Então, assim que eu trabalhei toda a minha vida fazendo amizade e construindo um bom relacionamento. Então, Bebeto, eu tenho certeza que essa história de vida será analisada pela população. Por tudo que fiz, todo município de Mato Grosso, que eu recebo o abraço, eu recebo o carinho e principalmente o reconhecimento pelo trabalho. Então, Bebeto, é assim que eu tenho certeza que o Mato Grosso quer um governador. Não um governador distante, mas um governador que enxergue as pessoas. Um governador que esteja próximo para fazer um governo para todos. Um governador que valoriza quem produz, desde o grande, que é importante, porque hoje nós temos no Mato Grosso uma tecnologia de precisão na agricultura, mas cada um trabalhando isoladamente. Né? Por que hoje nós temos um serviço público onde as secretarias não se conversam? Por que fala que falta recurso se todo ano, todo mês aumenta a arrecadação do Estado? Por quê? Por falta de gestão, por falta de planejamento, por falta de diálogo. E quando você vê as pessoas morrendo, o dinheiro na conta, se esse hospital universitário tivesse pronto, e poderia estar pronto há 3 anos, os municípios e o Estado teria mais recursos, porque esse hospital ele seria custeado pelo governo federal. Por isso que eu lutei, e eu quero falar aqui da minha chapa também, por isso eu tenho a Maria Lúcia Cavalli como uma das nossas candidatas, que foi reitora, porque ela me propiciou ajudar a universidade, fazendo um programa de expansão universitária. Criamos a 2ª Universidade Federal de Mato Grosso, que é com sede em Rondonópolis. E no meu projeto, eu quero também, e é preciso, Mato Grosso é muito grande, nós precisamos criar a Universidade Federal do Araguaia, nós precisamos criar a universidade lá da região norte de Mato Grosso. Por isso que, como relator da LDO, eu trabalhei muito para manter e para expandir as escolas técnicas federais. Eu estudei em São Vicente, o Jonas Pinheiro estudou lá. Eu fiz a Universidade Federal junto com o Jonas, claro que ele era mais velho, né? Eu comecei, ele já estava formando. Né? Fiz a Universidade Federal, né? Exatamente eu sei o que é uma universidade para promover o desenvolvimento do Estado. Eu sei o que é uma escola técnica porque eu cursei. Quando a gente expande a escola técnica por 19 municípios, nós vamos estar trazendo oportunidade ao trabalhador. Então, como governador, eu quero ser o parceiro, e aí você perguntou por quê? Porque eu tenho um suplente que eu escolhi com muito cuidado. O meu suplente é o Jorge Anai, médico, que foi deputado estadual, foi suplente do Jonas e foi senador da República, e que representa uma vasta região em desenvolvimento do Estado. Então, o Wellington governador, eu já começo com um senador eleito, meu,
meu amigo, e além de tudo, Que vai ocupar a sua vaga. que vai ocupar minha vaga e que é da área mais importante, que é a saúde. Nós precisamos melhorar a saúde. Salvo engano, caso o senhor se eleja, o Ianá vai ser o primeiro nipônico, descendente nipônico que vai assumir o Senado, né? No Senado. No Senado, primeiro japonês? É, primeiro Nisei, né? É, Primeiro Nisei no E Senado. com a cultura, né? E eu quero fazer Porque parceria. de japonês não tem nada, é inteligente demais, né? Eu tenho uma assessora que é japonesa. Não, ela é brasileira, mas filha de japonês. O pai dela mora em Hiroshima, né? Eu já fiz parcerias junto com o Jonas Pinheiro para implantar o Procera. O programa que é uma empresa binacional Brasil-Japão. Nós podemos aproveitar isso e eu conheço os caminhos. Mas o Procera já não está tomando? Não, já acabou. Mas foi regulamentado e trabalhei. Teve um tempo. Foi exatamente para a plantação do cerrado. A cultura da soja, foi tudo trabalho exatamente por essa binacional, uma empresa brasileira e japonesa. Né? Assim como eu fui à Itália, com o Dante de Oliveira, eu cheguei para o Dante, Dante, tem a possibilidade de a gente conseguir um recurso para investimento em infraestrutura em Mato Grosso. O Dante falou, pode trabalhar, Wellington. Trabalhei com a Inês de Oliveira, que era secretária na época. 3 anos conseguimos trazer o maior programa de investimento do estado de Mato Grosso, construindo pontes por todo o estado de Mato Grosso. A ponte Sérgio Mota é uma delas. E esse dia eu vi alguém criticando por que essa ponte chama Sérgio Mota. E eu aqui quero fazer justiça. Sabe por quê? Porque quando foi Fernando Henrique Cardoso lá na Itália e eu estava junto com o deputado Palma, Mato Grosso não tinha capacidade de endividamento. Mas graças ao diálogo, mostrar que era importante para um estado que estava crescendo a produção, nós conseguimos uma excepcionalidade. E foi o único projeto que o Fernando Henrique levou e nós conseguimos aprovação. Quantos empregos gerou, quanto desenvolvimento gerou no Mato Grosso. Assim como também trabalhei o programa MT Integrado. O que é o programa MT Integrado? Feito no governo passado. É o maior programa social, foi assim que nós justificamos pelo BNDES. Por quê? É levar uma via asfaltada a todos os municípios, principalmente os municípios mais pobres. O senhor está falando aqui? E isso aí, o atual governador, ele entrou, ganhou as eleições, aí fez a síndrome das investigações. Tem que controlar, tem que investigar, mas o papel de um governante é governar. Cabe ao presidente da República, ao governador e ao prefeito tocar a máquina. Eu não quero inventar a roda, mas tem que girar a roda. E o estado de Mato Grosso perdeu muito tempo. Deixa os órgãos de controle, o Ministério Público tem feito um trabalho importantíssimo no Brasil. E eu votei para empoderar o Ministério Público. Os órgãos de controle, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, aliás, o Tribunal de Contas de Mato Grosso é um dos mais modernos do Brasil. E nós temos que fazer o controle, a fiscalização, mas principalmente a orientação. Ensinar o administrador a não errar. Hoje, o Mato Grosso, o pequeno... Eu sou comerciante. Eu, desde 6, 7 anos, eu comecei no botequinho do meu pai, aprendendo que o cliente sempre tem direito à razão. Assim é o contribuinte. Mas o servidor público, ele tem que estar motivado, ele tem que estar estimulado. Ele não pode estar oprimido como hoje o servidor está com medo de assinar. Senador Wellington, candidato a governador. O senhor, desde 1990, exerce mandatos parlamentares, como o senhor estava dizendo. São 6 federais. 6 federal e 4 agora de Senado. Né? O senhor estava falando aqui, então, desde Jaime Campos, o senhor falou de relação com Dante, né? Citou agora há pouco o ex-governador Silval Barbosa, o senhor passou também por Blairo Maggi. Como é que foi a relação com esses governadores e qual que é o problema do atual? Por que o senhor é oposição ao atual governador? Falta de diálogo. Olha, a política é relação humana. Eu sempre tenho dito que quem ganha a eleição tem que ter mais humildade do que quem perde. Porque quem ganha tem que agregar, tem que buscar a sociedade, tem que buscar todos aqueles que podem ajudar. Às vezes a dona de casa, lá na sua casa simples, ela tem uma ideia boa. Por isso que eu digo que o governante, ele tem que ir lá conhecer a realidade das pessoas, visitar os bairros.
Esse trabalho que nós fizemos pelo CPA, o Roberto França me levou lá. Nós fomos lá conversar com as pessoas e o maior problema ali era a falta d'água. Isso foi há quantos anos atrás? Felizmente, depois da construção da ETA, tem a água. Né? Então, eu me lembro de lá na minha cidade natal, os índios bororos estavam tendo uma mortalidade infantil muito grande. Fomos lá ver o que era o problema. Era exatamente a água contaminada do rio. Levamos um recurso pequeno, levou uma energia monofásica, furou um poço artesiano, resolveu o problema de mortalidade infantil das crianças. Então, o governante ele tem que ir próximo do problema. Então, eu penso que essa experiência que eu adquiri, e principalmente a capacidade e a humildade de ouvir. Essa coligação que nós formamos, e eu preciso dizer, temos a Maria Lúcia, temos o Adilto Saquete, que é um produtor rural, um homem também competente, capacitado, que foi um prefeito, um excelente prefeito, deputado federal. Então, nós estamos juntando, inclusive, as adversidades para estar aqui no centro, buscando ouvir a todos para governar bem. E olha, eu fiz questão. Muitas pessoas me procuraram para ser vice, grandes empresários, dizendo até de fazer investimento. Essa eleição vai ser diferente. É a primeira eleição com financiamento público de campanha. A primeira eleição que tem limite para gasto. Eu sou um obediente à lei. E eu penso que a Justiça Eleitoral, e tenho certeza, vai estar muito presente. Então eu escolhi e fiz questão de ter a mulher, a presença da mulher na nossa chapa, como vice. E a Cirlei Tez é uma pessoa sofrida, perdeu o pai bem cedo, foi adotada por uma família lá em Sinop, que teve a oportunidade de estudar. Fez 2 cursos superiores, ela é advogada, servidora pública, uma das pessoas que mais entende de segurança do Brasil, da gestão da segurança. E ela teve o aval, né, do Diógenes Curado, que foi secretário, da Polícia Federal. Ela trabalhou com o Bustamante, que foi secretário também da Polícia Federal, que me referendou. Ela foi também gestora ali, à época do Mauro Zac, e também do secretário Galindo. Então, nós temos algumas áreas importantes, que é cuidar das pessoas, que é a segurança. Eu tenho uma especialista mulher que conhece da área social. Edivaldo, quando eu vou entregar nesses conjuntos habitacionais a chave da casa, que ontem eu tive uma emoção muito grande de visitar um bairro Cidade de Deus, foi 1000 e poucas casas que nós construímos em mutirão. Foi premiada pela Caixa Econômica Federal. A primeira obra que nós fizemos foi o centro comunitário. E dentro do projeto, uma empresa que fazia o trabalho social, a cada 2 meses fazia reunião para exatamente, porque ali a maioria famílias muito simples, prioridade, por exemplo, para uma mulher solteira que tinha filhos, para os idosos, mas também lá definido, se tivesse um engenheiro, um agrônomo que quisesse lá, um médico, ele tinha também prioridade na casa, porque a sociedade ela tem que ter todos. E eu faço sempre questão de entregar a chave na mão da mulher, porque a mulher tem a capacidade divina de ter um filho, de gerar um filho. Então a mulher sabe o que representa uma casa para a solidez de uma família. Uma casa simples. A mulher não vai vender o patrimônio. O homem, ele pode vender o patrimônio. É que a mulher ela tem essa capacidade de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar do marido e ainda de trabalhar. Porque hoje, as mulheres também têm que fazer um pouco mais para ajudar na família. E, olha, a legislação mudou. Hoje, os partidos também, obrigatoriamente, têm que ter a presença da mulher, exatamente para propiciar mais oportunidade. E, inclusive, agora também, 30% dos recursos públicos, que é do fundo eleitoral, tem que ser aplicado nas mulheres. Eu já participei de muitas campanhas municipais. Aí, a maior reclamação que eu tinha, chegava lá as mulheres e falavam, olha, Wellington, os candidatos estão nos desprezando. Minha mulher sempre faz palestra, ela é dentista. E ela diz o seguinte, se continuar do jeito que está hoje,
Se a gente não fizer legislação para dar mais oportunidade para as mulheres, ainda vai demorar 200 anos para que as mulheres tenham oportunidade igual aos homens. Por quê? Porque nós ainda vivemos uma sociedade machista. Candidato, saiu um estudo recente, até uma crítica à Organização Mundial da Saúde, porque ela traçou aquelas metas para o milênio, 25 mais 25, né? De você combater a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, a hipertensão, né? São todas ações individuais. Então, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que caminhar, acabar com o sedentarismo, etc. Né? E a OMS foi muito criticada porque não criou uma vertente de combate à pobreza. Esse estudo demonstra o seguinte, que a pobreza mata mais do que álcool, mata mais do que obesidade, mata mais do que tabagismo, né? Então, o combate à pobreza é uma questão que hoje extrapola você ser de esquerda ou de direita. Combate à pobreza é uma questão de saúde pública. Aqui em Mato Grosso, a gente tem praticamente um terço da nossa população, um pouco mais de 3 milhões de habitantes, a gente tem 1 milhão de pessoas, de uma certa forma, dependente dos programas sociais do governo federal. Né? Vários desses programas, o principal é o Bolsa Família. Como é que o senhor pretende, no seu governo, fazer esse combate à pobreza? Como é que o senhor vai trabalhar essa questão dos programas sociais? Né? E qual que é a linha do Wellington Fagundes para diminuir a pobreza? Nós temos um modelo econômico no Estado que ele é exclusivista, ele não inclui as pessoas. Né? Como é que o senhor pretende usar o governo nesse sentido? E um alerta na esteira do que o Bebeto está colocando aqui. Nós temos num grupo de 10 crianças, 6 vivendo na extrema pobreza aqui no nosso estado também. Saiu um estudo Hoje, nós estamos conversando nessa quinta-feira, hoje, né, num grupo de 10 crianças, 6 estão vivendo abaixo da linha da miséria. É isso que me motiva a ser candidato. É isso que me motiva a ser governador. Porque o governador ele tem capacidade de fazer a transformação, como o prefeito tem, como a transformação presidente. É o Pedro Táxi que está falando que está fazendo. Mas transformação falsa não vira. Não vira. A população está mostrando, está insatisfeita. O cidadão lá mais simples está se sentindo até desamparado. E é isso que me motiva a ser candidato, porque eu tenho experiência e eu sei os caminhos. Assim como eu fui lá fora buscar os recursos, as parcerias serão fundamentais. Nós temos que descentralizar o governo. O governo tem que ser o grande parceiro dos municípios. E é comum você ver um município vizinho, um prefeito, às vezes, de uma cidade pequena, consegue fazer uma grande gestão. Eu quero dar um exemplo aqui de São José do Povo. É o segundo menor município. Está lá um prefeito, jovem, vibrante, um cara que foi atrás, mudou a cidade. A cidade hoje está quase toda asfaltada, tem obras, tem uma boa gestão. Então, o governo de Mato Grosso não pode, como é hoje, nós somos muito grandes, né, territorialmente. Tem cabimento o governo do estado querer fazer uma obra de uma creche, de uma escola lá em Rondolândia, que tem que atravessar o estado de Rondônia para chegar. Por que não faz a parceria com o prefeito? Lá estão os vereadores para fiscalizar. Você tem que valorizar a comunidade local. Um bom exemplo, que eu lutei muito, a questão da merenda escolar. Você se lembra dos escândalos que era? Conseguimos mudar a lei e municipalizou a merenda escolar. Hoje, já tem muitos municípios que é escolarizada. Ou seja, a comunidade é que define, a associação de pais e mestres, o que comprar, a fartura local, portanto o preço é menor e a comunidade, os próprios E um cardápio regional, né? Um cardápio regional. Qual a avaliação que o senhor faz desses programas sociais? O senhor acha que eles são importantes? O candidato Mauro Mendes até teve aqui na terça-feira, ele fez uma espécie de crítica, do tipo assim, que você tem que ensinar a pescar em vez de dar o peixe, aquela velha crítica aos programas do ex-presidente Lula. Né? Eu queria saber qual que é a avaliação que o senhor faz e emendo uma outra pergunta. O senhor tem o PT na tua coligação. Né? O senhor não acha que isso aí também espanta? O pessoal não rejeita o PT? Como é Ao que é essa contrário. situação?
mostra que eu sempre tive relação com todos. Eu, desde que fui eleito, como eu disse aqui, eu sempre trabalhei com todos os governadores. Eu não estava no palanque do Dante, mas depois que ele foi eleito, eu fui lá me colocar à disposição. Jaime Campos, Dante, Blairo, todos eles. Na nossa diplomação, Edivaldo, isso é importante que a população saiba, eu fiz o discurso como o penúltimo, aí o último, o governador. Eu disse o seguinte: governador Pedro, nós ganhamos a eleição, então eu quero aqui me colocar à disposição, estender a mão para a gente trabalhar para ajudar o Mato Grosso, fazer um desenvolvimento com oportunidade para todos. O governador disse o seguinte no discurso dele: eu quero dizer aqui ao senador Wellington que eu não preciso de senador para ir em Brasília. E virou a situação que está, um governo isolado, um governo que não buscou as parcerias. Eu sempre trabalhei com todos os presidentes. Por quê? Porque é bom para Mato Grosso. A minha luta pela infraestrutura, de construir as estradas, bater a porta com humildade com os ministros. E essa será a minha luta como governador. Bater a porta de todos, mas você sabe da minha luta pelo FEX, que é da Lei Candir, o Fundo de Compensação. Eu não, mesmo o Pedro não querendo dialogar com a bancada, fui lá, trabalhei, lutei e conseguimos os recursos todos os anos para pagar o Estado. Se não fosse isso, até me chamam de senador FEX, né? Já estão me apelidando de senador FEX, né? Se não fosse esses recursos, o Estado de Mato Grosso não conseguiria cumprir nem o salário. Agora, na cota de dezembro, né? Não, desses 3 anos. Não, na cota de dezembro, no principalmente final, dezembro passado, no final do ano passado. No primeiro governo do governador atual, foi dois FEX que estavam atrasados. O FEX é 1.950.000.000. Em 3 anos, ele recebeu 4. E eu, como relator da LDO, lá trabalhando, ajudando o Estado. E agora, o secretário Miller ele já anunciou que ao final do ano o governo não terá recurso para pagar os salários. A propósito disso. Então, o Bolsa Família é um programa, o maior programa social do mundo. Olha, eu vou dar aqui um exemplo, que até me perguntaram. Eu votei o impeachment do Collor. Eu sou líder do bloco moderador. Quem era o líder do bloco, são 5 partidos, era o Collor. Ele me indicou para ser o líder, ele votou em mim. Ou seja, por que o Collor foi impeachmentado? Na verdade, é porque ele perdeu a governabilidade. Então... É verdade. Só tira uma dúvida minha, talvez o telespectador, o internauta tenha a mesma dúvida. O Collor foi impeachmentado porque ignorou o Congresso? Claro. Queria governar sozinho? Isso. Eu converso com o Collor sempre, ele me fala dos erros dele, e foi exatamente isso. Então, o governante, ele tem que ter diálogo. No caso da Dilma? Mesma coisa. A presidente Dilma, eu conversei com ela muitas vezes, eu fui convidado para ser ministro, né? E eu não quis ser ministro. Porque para ser ministro, você tem que ter uma boa relação. Para você ser secretário, quando a gente vê a distância, eu poderia me frustrar. E poderia amanhã, inclusive, frustrar a esperança das pessoas. Por isso estou aqui como candidato. E a presidente Dilma, com muita qualidade, aliás, o presidente Collor já foi inocentado, né? E a presidente Dilma também, eu tenho certeza, porque ela é elegível, ela é candidata, inclusive, em Minas Gerais, mas ela perdeu a governabilidade, mas eu não perdi o relacionamento, não. Por isso, hoje, nós temos o apoio da esquerda e da direita. E eu sou um homem de centro, exatamente porque você tem que ouvir a todos. Às vezes, a minoria consegue, com um bom projeto, vencer e mostrar para a maioria. Então, isso é democracia. E eu sou essa pessoa. Eu não tenho inimizades com ninguém. Eu quero fazer um governo exatamente com a parceria, né? Eu estou aqui, Edivaldo, eu te respeito como profissional. Você tem direito de fazer as perguntas como profissional e, às vezes, até de cobrar. Cada um dentro do seu trabalho. Então, a oposição, ela tem que ser firme. Agora, não pode ser destrutiva.
Assim eu fui, sempre buscando fazer a política de trazer o bem para o Estado. Então, os programas sociais que foram implantados, eu quero, inclusive, ampliar esses programas, porque um governante, e principalmente no presidencialismo, você tem que estimular a quem trabalha, a quem produz, a quem gera riqueza para gerar mais emprego, mas o Estado tem que ser a mão amiga, protetora daqueles que mais precisam. E no Mato Grosso, o pequeno hoje está quase oprimido. O comerciante hoje é uma carga. O comerciante tem que pagar o antecipado. Ou seja, o Estado já vai cobrar antes do comerciante vender. Então, você estimula o quê? A sonegação. Né? Você estimula o contrabando. Então, eu quero ser governador para ser parceiro da Polícia Rodoviária Federal. Que o papel da Polícia Rodoviária não é só guardar as estradas. Ela é uma polícia que pode ser parceira do Estado. Eu, inclusive, sou relator da área de segurança e justiça. Já estou trabalhando para garantir os recursos para que a gente possa fazer essa grande parceria. E o Jorge Anay, eu tenho certeza que vai dar prosseguimento a isso. Então, eu quero... As secretarias de Estado, elas não se conversam. Nós temos... fala-se muito da... obras, o legado da Copa. O que sobrou do legado da Copa? Tem até uma pergunta do internauta sobre isso aqui. Lembrando que o senhor foi favorável ao VLT, né? Não, ao BRT. Ao BRT ou ao VLT? BRT. O Blairo Maggi também defendia o BRT. Mas decidiu-se pela construção. Quer falar do BRT? Vamos falar aqui. Agora? Mato Grosso ainda sofre com obras inacabadas oriundas da Copa do Mundo 2014. Dentre elas, destaca-se o VLT, que não andou nada nos últimos 4 anos. Caso seja eleito governador, o senador Wellington, o que é que o senhor pretende fazer em relação ao VLT? Concluir. E eu conheço os caminhos. Assim como eu fui lá na Itália buscar os recursos para fazer as pontes, eu tenho experiência. Agora mesmo nós estamos aprovando aqui, já está na fase final, um recurso para a Prefeitura de Cuiabá. E eu conversei muito com o prefeito Emanuel, que eu ajudei, né? E já está praticamente aprovado, uns recursos de mais de 100 milhões. Porque nós estamos preparando a Cuiabá dos 300 anos. Então, o legado da Copa, o que é o legado da Copa? Foi o trabalho que nós fizemos para fazer todo o sistema viário de Cuiabá, as trincheiras que estão aí. Então, isso foi com recurso do Ministério de Transportes, recurso do governo federal que nós trouxemos para cá. Imagina Cuiabá se não tivesse essas trincheiras. E você sabe quem mais idealizou esse trabalho? Foi o Pagô. E eu, como parlamentar, fui lá, incentivei, trabalhei, coloquei os recursos, está aí as obras prontas. O governador disse que estava tudo mal feito. Está aí até hoje. O que está mal feito tem que corrigir. O governante é sequência do outro. Então, tudo bem, manda fazer auditoria. Se alguém errou, pague. E o VLT, o maior problema do VLT, o maior erro do governador na época, Silval, foi fazer uma obra por decisão só do governo do Estado. Ele não fez a parceria, não chamou os prefeitos, os vereadores de Cuiabá e Várzea Grande para criticar a obra. E aí teve omissão, sim. O prefeito era o atual candidato governador Mauro. Ele se omitiu. Porque quem tem a prerrogativa, o nosso Estado é federativo. No município, quem tem a condição de gestão qualquer obra, seja do governo federal, do governo do Estado, é o município que dá o alvará. E o Mauro não participou nada da obra. Ele não foi lá fiscalizar, deixou rasgar a cidade toda e ficou essa situação que hoje o prefeito está aí, o Emanuel disse que vai plantar as palmeiras para recuperar, como em Várzea Grande, a prefeita também deu uma melhorada ali. Exato. Então, a parceria é isso. Quando o prefeito Emanuel ganhou as eleições, eu falei, prefeito, tem que concluir as obras. Por isso nós concluímos aquela parte do anel viário que estava abandonado.
e hoje está ali servindo muito, melhorou muito o trânsito de Cuiabá. E falei, faça um decreto para não deixar o governo do estado ou o governo federal vir fazer uma obra sem conversar com a comunidade. Então, eu quero ser um governador para ser parceiro dos prefeitos, para ouvir a comunidade, para não fazer obra faraônica. E hoje, infelizmente, as obras inacabadas são muitas no Mato Grosso, mais de 300. E eu quero ajudar os municípios. Primeiro, nós vamos concluir as obras, seja começado pelo atual governador ou por outro. Aliás, viu, outra obra também que o atual governador, nós tínhamos começado, recurso que nós garantimos, foi o Centro de Nefrologia no atual Hospital Júlio Miller. Está lá o esqueleto. O governador assumiu com dinheiro na conta, devolveu e está lá o esqueleto. Então, ou seja, se nós estamos com a situação grave na saúde, é porque não teve planejamento, porque não teve uma gestão eficiente de buscar a parceria. Candidato, durante o período aí da pré-campanha, o senhor ficou meio mais em silêncio, mais comedido, né? O senhor não fez oposição, aquela oposição, como é que fala, gritante ao atual governador no Senado, não é o seu estilo, né? Mas o senhor ficou mais comedido no momento da pré-campanha e começou uma briga aí do candidato Pedro Táxi, governador Pedro Táxi, com o candidato Mauro Mendes, o ex-prefeito Mauro Mendes. Eles praticamente ocuparam todo o espaço aí, né? E o senhor ficou meio eclipsado, vamos dizer assim, né? Conseguiu fechar a coligação, registrou a candidatura. Como é que o senhor se posiciona? Saiu uma pesquisa ontem mostrando que o senhor está em terceiro lugar, né? O senhor é o patinho feio da campanha? Como é que está essa posição? Como é que o senhor se coloca? Como é que o senhor vê os seus adversários e a sua candidatura? Olha, primeiro, eu sempre lembro dos conselhos do meu pai. Prudência, ouvir, dialogar. Foi isso que eu sempre fiz, né? E não cantar aquilo que eu não tenho. Então, eu fiquei praticamente 20 dias ouvindo, né? E inclusive, tendo a tolerância do diálogo acima de tudo. Então, foi com a paciência, foi com a humildade que nós conseguimos construir essa grande aliança. E é assim que nós vamos ganhar a eleição. Conversando com humildade, apresentando a nossa história. Esta eleição vai ser uma eleição muito curta. Então, que acima de tudo, o eleitor cidadão será o responsável. O eleitor é que vai, acima de tudo, escolher. E eu quero pedir aqui a todos que estão nos assistindo, aqueles que eu ando aí por todo o Mato Grosso, que conhecem a minha história, como sou tido como o homem da água em Juína, que à época fiz uma parceria com o prefeito, o primeiro prefeito do PT, o Ságuas, que é deputado hoje. Resolvemos o problema de Juína. Tangará da Serra, o Wellington é conhecido como o homem da água. Você vai em Água Boa, o Wellington é conhecido como o homem da água. Qualquer município que você for, tem lá a presença do Wellington. Mas isso tudo só se faz com muito, mas muito trabalho, mas acima de tudo, olhando as necessidades básicas da população. Então, é assim que eu quero ser um governador próximo das pessoas, um governador que ouve as pessoas. Mas como é que o senhor vê essa situação? Então, foi com esse diálogo... O Mauro é oposição, o senhor é oposição também. Como é que é essa diferença? Como é que o eleitor vai ver a diferença do senhor para o Mauro Mendes? O Pedro é governador, todo mundo sabe disso, né? Qual que é a diferença que tem entre vocês, assim? Por que o senhor se coloca como oposição? Essa semana, o próprio governador, ele colocou na imprensa. A verdadeira oposição é o Wellington, porque ele nunca participou do governo. Ele sempre, mesmo com oposição, estava ali procurando ajudar o Estado. Mas eu não participei do governo, nem na campanha. Nós estávamos em palanques adversos. Agora, eles não. É o mesmo governo. Eu acho que eles estão tudo combinado. Porque o Mauro indicou o secretário de Fazenda e ele disse que vai manter o mesmo secretário de Fazenda. O presidente do Detran foi indicado pelo Mauro. Dos funcionários do Mauro, boa parte está no governo do Estado. E por isso está essa briga infernal, onde o Pedro está sendo atacado pelo Mauro, o Mauro está atacando
o Pedro e vice-versa. Até briga pessoal. E você viu, Bebeto, a população acompanhou. Eu não fiquei batendo boca. Eu fui construir essa aliança que eu tenho certeza. Que é uma aliança onde tem a participação de todos. E o governo tem que ter a diversidade. Quando todos só dizem amém para o chefe, a tendência é o chefe errar mais. Então, o presidencialismo, ele chega a ser, às vezes, mais do que o reinado da monarquia. Mas, mesmo assim, o rei, ele sempre, para fazer uma boa monarquia, ali, exercer o seu mandato, ele tem que ter os conselheiros e ouvir os conselheiros. Então, o governante que não ouve, a tendência é errar muito. Então, eles aí, vocês podem ter certeza, observem bem, né, como é a briga pessoal. Parece que está tendo até briga familiar. Gente, tem que respeitar o cidadão. O eleitor que está lá em casa, nos assistindo, ele quer saber, acima de tudo, a vida de cada um, mas não a vida pessoal. A vida política, a vida pública de cada um. E é isso que eu quero ter a oportunidade agora e quero que todos conheçam o Wellington, que eu tenho certeza. E olha, acredito, tenho fé, porque eu ando muito, eu converso muito com as pessoas. Não só as pesquisas, mas não tem pesquisa melhor do que você ouvir as pessoas. Hoje eu estava ali próximo do CPA, do Centro Político, fazendo uma gravação. E passou ali um picolezeiro, um senhor de mais ou menos quase 70 anos, empurrando um carrinho. Aí eu conversei com ele, perguntei para ele, né, ele falou, olha, se não fosse eu ter uma aposentadoria, eu não sabia o que fazer. Mas, na verdade, não é a aposentadoria que ele tem. Quando eu fui eleito o primeiro mandato, na campanha, eu encontrei ali, Alto Paraguai, um garimpeiro, que ele falou, olha, eu vou votar em você porque eu conheço seu pai, eu também sou baiano. E eu estou aqui nesse garimpo, mas eu estou com 71 anos, entrevado e não tenho direito a uma aposentadoria. Quando eu me elegi, eu fui lá, apresentei o projeto da Política Nacional do Idoso, que aí juntou outros tantos parlamentares e virou uma proposta de governo, criou o Estatuto do Idoso no Brasil. E hoje são mais de 5 milhões de pessoas beneficiadas que não tinham direito à aposentadoria, idosos com mais de 65 anos, cuja família é carente, e também todos os portadores de necessidades especiais. Ou seja, uma criança que nasce com defeito, ela já passa a ter direito se a família for carente. Então isso é um trabalho social. E o Brasil tem que olhar os menos favorecidos, tem que olhar o cidadão que está lá. Por isso que o Bolsa Família é importante. Por isso que o Estado tem que ser a mão amiga de proteger os que mais precisam. Agora, estimular quem tem condições de produzir riqueza. Por isso que eu trabalho muito pela infraestrutura. Porque nós estamos no centro do Brasil e nós precisamos construir estradas, precisamos trazer a ferrovia para Cuiabá, que foi uma luta do Vicente Vuolo. Qual é o seu compromisso com a ferrovia para trazer para Cuiabá? Lutar. O senhor tem um projeto da ferrovia turística, saindo aqui por Santo Antônio, passando por Barão, mais uma ferrovia no sentido de passageiro, uma ferrovia de passageiro. Não sei se com litorina ou com vagões ou coisas semelhantes. Para chegar aqui, essa ferrovia não deveria chegar, ou deve chegar, como transporte de carga? Não, na verdade, a nossa proposta era aproveitar a ferrovia chegar a Cuiabá, porque tem duas alternativas, passando pelo Pantanal, fora da Serra de São Vicente ou por cima. Por cima. Então, o projeto original seria por cima, né? Aí tem a discussão. Então, a viabilidade técnica é que vai dizer, é a engenharia. Por isso eu lutei pela construção da primeira estrada verde de Mato Grosso. Às vezes as pessoas não conhecem, muitos não conhecem. É a estrada que liga Cuiabá a Rondonópolis, passando pelo Pantanal. Vai ali em Mimoso e chega até São Lourenço de Fátima a Rondonópolis. Essa estrada foi um recurso que nós conseguimos, ela já tem mais de 70% pronta. E o governo do estado está quase 4 anos, não conseguiu concluir. Com dinheiro na conta, está lá, na conta um financiamento do BNDES e não conseguiu concluir a obra. Para que a gente possa valorizar o turismo, para que a gente possa dar oportunidade para
mais geração de emprego. Por isso que eu digo, você tem que valorizar também as raízes. Esses dias eu fui na festa do Congo, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Os nossos quilombolas estão abandonados. Os negros que vieram para cá ajudar a construir esse estado e às vezes são discriminados. Lá em Vila Bela da Santíssima Trindade, Edivaldo e Bebeto, tem uma história, a primeira capital do Brasil, na costa fluvial, e uma mulher negra tomou aquilo como um reinado, Teresa de Benguela. Reinou por 40 anos. Isso é a força da mulher. Por isso que eu fiz questão de ter uma mulher comigo, sendo a minha conselheira, orientando politicamente, que é a Cirlei Teixe. Eu não abri mão de ter uma mulher como vice-governadora. O senhor fala em Teresa de Benguela. Isso é a nossa cultura. Teresa de Benguela foi tema de carnaval. Joãozinho 30. Do Joãozinho 30. É. Joãozinho Eu 30. sofri um acidente. Levamos para Sapucaí o tema Teresa de Benguela. Eu sofri um acidente, fui atropelado por um touro, quebrou meu fêmur. Está no livro do Eduardo Gomes. E eu fui hospitalizado lá no Sara Kubitschek. E o Joãozinho 30 também esteve comigo lá, num tratamento, uma pessoa fantástica. Grande Joãozinho. Tinha muita ligação conosco aqui. E gostava muito de Mato Grosso. Então, é isso. Promover a cultura, o artesão, o pintor, o artista tem que ser estimulado. Isso é uma indústria. Do ex-candidato, do ex-prefeito, Mauro Mendes, candidato a governador, esteve aqui na terça-feira e a gente pediu para ele deixar uma pergunta para o senhor. Parece que está com uma questãozinha técnica para colocar, mas eu queria formular a pergunta que ele deixou. Ele perguntou o seguinte: o que o senhor vai fazer pela cultura? Aproveitando agora há pouco. Verdade. Olha, Vou deixar, citou o seguinte, vou deixar uma pergunta bem fácil para ele. O que você vai fazer com a cultura? E eu vou deixar outra para ele. Né? Para a próxima rodada. Para a próxima rodada. Eu apoiei o Mauro 2 ou 3 vezes, está na hora dele votar no Wellington. E eu tenho certeza, ele foi do PR, né? Olha, gente, as obras, aqui tem 2 obras importantes, principalmente aquela recuperação ali, a urbanização da margem do Rio Cuiabá, que o Mauro inaugurou. Não deixou concluída não, né? O prefeito atual, Emanuel, acabou de concluir, aliás. Já vamos fazer a outra etapa. Mas foi uma ideia que eu levei para o Mauro e coloquei recurso. Eu, Fabinho Garcia. Então, uma obra fantástica, importante, que eu ajudei. Qual é? O Mauro. A Orla do Porto? A Orla do Porto. E agora já coloquei recurso e o prefeito Emanuel já está com o projeto aprovado para a gente fazer mais rio acima para chegar exatamente lá na elevatória da Prainha. Você tem um projeto ali na elevatória da Prainha, que é no Pia, no Porto, que seria uma travessia aérea Cuiabá, Alameda, Júlio Miller. Morreu aquilo? Não, esse é o meu sonho. Uma ponte de pedestre, para pedestre, seria uma travessia de pedestre com uma abóboda no centro para que você tivesse... Eu coloquei o recurso. E por que não saiu? Foi na época do Wilson Santos. Eu trouxe aqui a ministra Marta Suplicy, ela inclusive ficou encantada com o projeto, que era ela disse assim, é uma caixinha de cristal em cima do Rio Cuiabá, toda iluminada, e o atual prefeito, Emanuel, já atualizou o projeto, já está aprovado, essa obra vai começar agora. E outra coisa também, o parque de exposição também, todo ele, inclusive, uma parceria com o governador, com o ministro Blairo Maggi, vai ser feito toda uma urbanização ali do lado de Cuiabá. Mas não tem jeito de tirar aquele parque dali, não? Olha, eu acho que o parque... Senador e futuro governador... Não, para o futuro sim, mas nós temos que transformar, e vai ser transformado agora, num grande centro de eventos. Esse é o que vai ser feito do parque de exposição. Mais de 30 milhões, aquilo ali vai ser o grande centro de eventos do Mato Grosso. E o meu projeto é exatamente interligar com Várzea Grande, porque a outra margem direita, que é o lado de Várzea Grande, Alameda, aquilo ali tem muitas áreas para fazer... Mas o senhor foi obrigado a devolver um dinheiro. Tinha 7 milhões, inclusive, casava com o seu projeto, saindo da Alameda e indo até o Parque do Lago numa avenida turística ali, margeando o rio. Isso é importante para valorizar o rio, né? Um ano atrás, eu vi uma reportagem da revista Veja, e lá dizia, a capital francesa, Paris, mais dentro do Sena.
Olha, fazer a preservação ambiental não é abandonar. Infelizmente, o Brasil tem muito esse costume. A cidade nasce próximo do rio, a maioria delas, e vira as costas para o rio. O fundo é lugar de jogar lixo. Então, urbanizar as margens do rio é importante. Então, ali dá para a gente fazer a ligação de Cuiabá com Várzea Grande e fazer ali um grande centro de eventos do lado de Cuiabá e do lado de Várzea Grande da mesma forma. Eu já conversei isso com a prefeita, né, com o secretário Jaime Campos, porque nós temos que integrar mais Cuiabá com Várzea Grande. Imagina ali uma ponte só para pedestre, onde as pessoas vão e vêm. Sabe onde fizemos isso? Lá em Nova Chavantina. Já está lá a obra, num local que virou a praia, mais lindo. Tem a ponte da rodovia e tem a ponte para pedestre. Isso foi um trabalho, inclusive, em parceria com o deputado Ricarte. Colocamos um recurso do Ministério do Turismo. No tempo do Ricarte, deputado? Assim como lá em Matupá, lá tinha uns lagos na cidade que era um lugar de lixo, um lugar abandonado. O prefeito à época, que é atual prefeito, já é a terceira vez o prefeito Valtinho, nos apresentou, lá em Matupá, a coisa mais linda, os lagos foram urbanizados, é o lugar de lazer da população. Então, a gente tem que cuidar dos detalhes também, aquilo que possa dar oportunidade à melhor qualidade de vida da população. Aproveitar para mandar um abraço para o Ricarte, que é leitor do teu site, e tem assistido as entrevistas. Chama o Ricarte de Ricartinho. Viu, Bebeto? E eu não tenho dificuldade de falar, de reconhecer o trabalho, inclusive, dos parceiros. Por exemplo, o Nilson Leitão é candidato a senador. Eu agora sou relator da área de defesa. Eu já tive com o Comando Geral do Exército, o comandante, o general Vilas Boas, que é uma figura fantástica, ele está, inclusive, com um problema de saúde, né? Uma atrofia. Estive lá, eles me apresentaram porque a prioridade da aplicação dos recursos, e eu disse, nós temos que fazer o quartel lá em Sinop. Isso foi o início da obra, trabalhado pelo Nilson Leitão, e eu quero ser parceiro dele, como fomos parceiros também na Universidade Federal. O deputado Valteni, por exemplo, eu fui agora lá em Água Boa. Tem várias obras que nós fizemos e o prefeito agradecendo, eu falei, tá certo, prefeito, tem que reconhecer quem ajuda. Por isso eu não tenho dificuldade de relacionamento com ninguém. E eu, como governador, eu quero exatamente buscar essa parceria. O senhor está, como é que fala, ciscando para dentro e comendo pelas bordas, né? Mas eu quero fazer uma pergunta do internauta. Mas isso tem que ser o governo tem que reconhecer quem ajuda. Quero fazer uma pergunta do internauta aqui, específica. Nessa semana, o governador Pedro Táxi baixou um decreto que prevê o parcelamento de dívidas com os fornecedores do Estado, os chamados restos a pagar. Isso, inclusive, candidato, se o senhor for eleito, deve incidir no seu governo, porque vão ser 11 parcelas, vai entrar o próximo governo devendo coisas do ano passado ainda, né? O que o senhor pensa sobre isso? O senhor tem alguma opinião formada? O senhor já conhece esse decreto? Eu conheço. E eu sou médico veterinário. Eu não sou advogado. Agora, eu admiro muito o governador, que é professor de direito, já ter feito absurdos de não obedecer à lei de responsabilidade fiscal. O ano passado, ele fez as famosas pedaladas. Isso que caçou a Dilma, mas, na verdade, a Dilma ela foi impeachmentada por falta de governabilidade. Então, o governador, o ano passado, pegou o recurso do Fundeb, que é o recurso da educação das crianças de Mato Grosso, que ele deveria repassar para as prefeituras, porque o governo federal repassa para o Estado para que o Estado repasse às prefeituras com a sua contrapartida, que está na lei. Esse dinheiro é sagrado, é das crianças, é da educação das nossas futuras gerações. E ele pegou esse dinheiro e desviou para outro lado. O que acontece? Colocou as prefeituras de Mato Grosso, a maioria, na inadimplência, impedindo que as prefeituras, a maioria das prefeituras, não buscasse outros recursos. E Mato Grosso perdeu muito. Olha o tormento que virou, se não fosse a AMM. E aí, por isso eu sou parceiro da AMM, que me ajudou muito o Neurilan, em projetos, principalmente da Lei Candir. Foi uma sugestão da AMM, o meu projeto lá é sugestão da AMM, em parceria com a Confederação dos Municípios. Se não fosse a AMM entrar na justiça, os municípios de Mato Grosso estariam até hoje na inadimplência. Esse decreto é inconstitucional.
você não pode, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, fazer um parcelamento além do período do mandato. Então, isso é inconstitucional. Eu tenho certeza que o Ministério Público, que é o fiscal da lei, vai entrar com uma ação e a Justiça vai definir que não pode. Senador, uma situação curiosa, o candidato Mauro Mendes falou Mas que ia o Mauro manter, Mendes tem o secretário de Fazenda. Quem é autor disso aí é o secretário de Fazenda, que é do Mauro Mendes. falou que ia manter o secretário de Fazenda de Planejamento. O decreto é assinado pelo governador, pelo secretário de Fazenda e pelo secretário de Planejamento. Quer dizer, isso aí vai ter que ser assimilado se ele chegar e manter essas pessoas. É porque eles têm acordo. O governo do Mauro é o governo do Pedro. Está lá, gente. É isso, por isso que eu sou Mas uma em que oposição ponto o autêntica. governo do Mauro é o governo do Pedro, o governo do Pedro é o governo do Mauro? Porque os secretários, as pessoas de confiança do Mauro estão no governo do Pedro. O Mauro participou da eleição. O vice atual do Mauro, o Piveta, foi o coordenador da campanha do Pedro. Ele que fez, foi o coordenador da transição. O candidato a senador do Mauro era o vice-governador. A primeira vez que eu ouvi falar que um vice-governador renuncia ao mandato. Primeira vez que eu ouvi falar isso. Um governador renunciar porque disse que estava em desentendimento, mas ele foi eleito para isso. Se o governador amanhã, e eu quero que Deus lhe dê saúde, mas por um impedimento qualquer, nós não temos governador. Botelho. Não, mas aí não, Que vai abdicar em função não do vai, quanto? ele já falou, ele não vai Vai assumir. abdicar. Ou seja, olha a instabilidade que pode deixar o nosso Estado. Já está numa crise danada, apenas por um projeto político, abandona. Gente, fazer política é respeitar o eleitor. E é isso, por isso que eu estou aqui como candidato, para aproveitar exatamente a minha experiência para poder trazer justiça, justiça social. O que é justiça social? É cuidar do desenvolvimento do Estado para gerar emprego, mas não abandonar quem precisa. Por isso eu tenho uma coligação múltipla, uma coligação onde está presente pensamentos diferentes. Você tem 4 candidatos à presidência na 4 coligação. candidatos Como é a que o senhor vai presidente. abrigar esse povo no palanque? Sem problema nenhum, como eu sempre fiz, dialogando com todos e dando oportunidade. Todos que vierem aqui, eu farei questão de ir lá receber. Se não quiserem a minha presença, tudo bem. Porque eu já vi falar que o Alckmin, o Pedro disse que não pode cumprimentar o Wellington. Eu conheço o Alckmin, fomos parlamentares juntos. Né? O PR está apoiando, assim como temos a Marina, assim como temos o seu amigo, que você fez questão de ir lá cumprimentá-lo, do Paraná. O senhor vai dar palanque para o Lula? Ou Você para tem o que citar o candidato nome, que é Álvaro? seu amigo, Álvaro Dias. O senhor vai dar palanque para o Lula ou para o Para candidato que todos que substituí-lo? estiverem na coligação. E o meu voto, muitos já estão perguntando, você vai votar para quem para presidente, Wellington? Eu vou ouvir também. A campanha é a oportunidade para isso. Eu sei que o eleitor, a grande maioria, Você é jeitoso, hein? 71% da população do Brasil ainda está indecisa. Então, eu vou ouvir, eu quero ver as propostas, porque o Brasil precisa, acima de tudo, presidentes comprometidos em fazer a transformação. O Brasil é muito rico e nós vivemos uma crise, 2 crises. Eu estou falando isso não é agora não, desde o primeiro dia de mandato como senador. 2 crises no Brasil, crise política e crise econômica. E crise moral também. Não, né? mas a política é moral. A terceira é crise Não, moral. mas a né? crise é moral, porque todas as instituições no Brasil hoje passam por descrédito. Todas. A instituição mais respeitada no Brasil, qual é? É o Exército Brasileiro. E eu conversei com o general. Está muito preocupado, principalmente com a situação do Rio de Janeiro. O Exército teve que fazer um trabalho lá no Nordeste, há 20 anos atrás, que era abastecer a água com um caminhão-pipa. Há 20 anos o Exército não pode sair. Isso não é função do Exército. As Forças Armadas elas têm que guardar estrategicamente. Por exemplo, a greve do caminhoneiro, que aconteceu, aí sim, estrategicamente o Exército cumpriu um papel fundamental. Porque poderia daquilo ali fazer uma greve civil. Mas ali estava presente o Exército não para punir,
para organizar. Isso é uma força de Estado. Né? Então, o meu papel, e vou cobrar dos presidentes, porque Mato Grosso é esse Estado que tem que ser visto. Porque nós somos um Estado de solução, mas nós precisamos também de ter de volta o que é de direito do suor nosso. Se o Mato Grosso é o que mais exporta, esse recurso, que está certo, não tem que exportar imposto, mas a União tem que devolver para a gente investir na saúde. Mas o senhor não colocou na LDO o repasse do FEX de maneira impositiva? Olha, o meu relatório já está aprovado na comissão da Câmara e da comissão do Senado. Sim. Agora está no plenário da Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara, que é do DEM, e eu quero pedir aqui, né, aos companheiros do DEM, que pressione o presidente da Câmara para votar, porque nós temos prazo. É até agora, final de setembro, início de outubro. Se não votar, isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se não votar, será uma omissão do Congresso Nacional. E aí vai ficar para o Tribunal de Contas. E o meu relatório, que já está aprovado, foi uma luta muito dura, trabalhando fizemos muitas audiências públicas, fui em vários estados. Está faltando já o Fábio Garcia para ir falar com o Sim, ele tem que Rodrigo fazer Maia? isso, ele é muito amigo do Maia. É o DEM, a responsabilidade é só o presidente colocar na pauta. Nós tivemos há 15 dias com ele, com a confederação, ele disse que vocês arrumem a fonte. Nós arrumamos uma fonte. Já arrumou a fonte? Sabe qual que é? Qual? No Brasil, nós temos 21 bilhões de convênios feitos com os estados e municípios, como é o caso de Mato Grosso, paralisado. 21 bilhões. Mas o dinheiro está em caixa? Claro que sim, está empenhado, porque o governo precisa ter um empenho, assim como eu falava agora desse convênio. Não, desse decreto do governador Pedro é inconstitucional, porque você não pode, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, deixar dívida sem empenho. Então, é isso que é uma gestão pública. Gestão pública, você tem que ter os critérios técnicos, por isso que eu quero me assessorar e sei que o servidor público é que vai me ajudar nisso. Por isso eu quero valorizar o servidor público. Eu quero um servidor público que é cidadão, que é pai, que é mãe, que tem os seus parentes, que quer uma melhor saúde, para me ajudar a fazer esse verdadeiro mutirão. Mas, Dato, uma curiosidade. Por que o senhor só usa verde? Porque é a cor da esperança, né? É a cor da esperança. Ué. Eu sou um homem de esperança. Eu quero olhar para frente, eu quero olhar para o horizonte. Mas é alguma superstição? O passado. Sabe que eu nunca tinha reparado nisso, bebê? Ficar olhando para trás, meu pai dizia, meu filho, aprenda com os erros. O erro é para você corrigir, não errar feliz é o mais. ser humano que consegue aprender. Mas ficar só olhando para trás, você não constrói. Tá, nós estamos... Mas é superstição? Não. Eu não sou um homem supersticioso, não. Eu sou um homem de fé. Minha mãe era muito religiosa. Minha irmã mais velha é freira, franciscana, mora lá em Comodoro. Quando meu pai faleceu, a herança dela, ela fundou um banco popular lá em Dourados, com outra freira, para emprestar R$1.000, no máximo 5. Eu tive a formação católica, mas eu tenho um relacionamento de respeito por todos. Toda religião ela leva a Deus, leva a Cristo. Então eu sou um homem de fé. Minha mãe sempre dizia, meu filho, não é para mim só não, para todos os filhos, né? Quando você for deitar, faça uma oração para agradecer a Deus, mas não faça oração deitado, não. Ou é sentado ou de joelho. Porque você tem que fazer uma reflexão de tudo e pegar na mão de Deus. Quando você acordar, faça a mesma coisa, para você pedir um dia iluminado. E meu pai, ele sempre fazia questão de que a gente, no almoço, todos tinham que almoçar juntos, no mesmo horário. E primeiro era uma oração, para agradecer o alimento e para agradecer a Deus a oportunidade. Da mesma forma na janta. Nossa família era muito grande, né? Nós tínhamos um comércio e nossa casa era praticamente uma pensão. Então, quem tem fé em Deus, quem trabalha, vence. Agora, uma criança que não teve oportunidade de estudo, que não teve uma alimentação, é claro que essa criança não terá a mesma capacidade. Então, por isso eu digo, é a oportunidade que a gente tem que estar. E o governante tem que oportunizar, principalmente aqueles que mais precisam. Nós temos aqui uma faixa de fronteira, infelizmente,
essa faixa de fronteira é abandonada. Nós temos que desenvolver a faixa de fronteira. Por isso, lá em Cáceres, a história de Mato Grosso começou com a navegação da hidrovia Paraguai-Paraná. E foi abandonado. O atual governador, Pedro Taques, como ministro, como procurador da República, ele foi lá e impediu que a navegação. E hoje a tecnologia não são mais... Decisão assinada pelo Juliano. Pois é, mas quem promoveu foi o Pedro. Sim, lógico. Né? Com o Ministério Público. E hoje não são, com a tecnologia existente, não são mais os rios que têm que se adaptar às embarcações. Nós temos tecnologia suficiente para isso. E eu, em parceria com o deputado Ezequiel, conseguimos recursos e já está sendo construída a estrada que liga Cáceres a Porto da Lenda. Nós vamos ter uma outra rodada, mais uma ou duas, dentro da disponibilidade de tempo dos candidatos. O candidato Pedro Taques já voltará aqui em setembro, o Mauro Mendes também. Eu tenho certeza que o senhor vai arrumar um tempinho para novo contato com os internautas. O convite está feito já, Um tempão, né? Um tempão. Mas tem uma pergunta de internauta que eu não tenho condição, apesar de tempo que nós estamos conversando, deixar de fazer. Emanuel Pinheiro já anunciou que gostaria de apoiá-lo, mas que precisa de autorização do seu partido. O Emanuel tem sido, a bem da verdade, tem sido corretíssimo com o senhor, tem sido muito leal com o senhor. Mas a pergunta do internauta é essa aqui. É a autorização do seu partido que está com o Mauro Mendes. Como é que o senhor vê isso? E o apoio do prefeito do Paletó vai ser bem-vindo? É o internauta que pergunta. Eu aproveito para fazer um outro contraponto. O senador Cidinho, do PR, do seu partido, parece que está na coordenação da campanha do Mauro Mendes. E está cooptando gente já. O senhor liberou ele para isso? Claro que não. Eu vou liberar alguém para não me apoiar? Eu quero o apoio de todos. Agora, é uma decisão do próprio senador. Eu respeito, sou amigo dele. Eu vou impedi-lo de tomar uma decisão própria? Não, eu respeito. O prefeito Emanuel, eu ajudei. Eu estive presente no dia que nasceu o meu primeiro netinho, aliás, na noite, né, de madrugada, 3 horas da manhã, eu estava numa reunião lá em Brasília. Aí, no outro dia cedo, aliás, cedo não, à tarde, vim para cá, eu queria ver meu netinho, o primeiro cuiabaninho da minha família, o meu primeiro neto nascido aqui em Cuiabá, né? Eu cheguei, tinha uma reunião na campanha do Emanuel. Não tem que ir lá na reunião, eu fui, para depois de ver o meu neto. Porque tudo que eu faço é com intensidade. Se eu me dediquei a ser um homem público, eu tenho que respeitar o voto de confiança. Meu pai dizia isso. Olha o Wellington, ele dizia assim, olha, para você botar a rodinha na cabeça, você tem que saber o tamanho do pote que você vai carregar. Então, o homem público tem que ser assim, não pode ter preguiça, tem que trabalhar muito, tem que respeitar a quem confiou. E o voto é uma confiança. Então, o prefeito Emanuel tem sido um bom gestor. E eu tenho ajudado, acabei de dizer aqui a obra que nós conseguimos colocar, o pronto-socorro de Cuiabá. Trabalhei muito junto com toda a bancada. Colocamos um recurso de 100 milhões para concluir o pronto-socorro de Cuiabá. Mas chegou no final do ano, o Estado estava em crise, atrasado, as pessoas morrendo. Fizemos uma reunião e eu defendi, gente, vamos dar esse crédito de confiança ao governador. Muitos parlamentares falaram, não, mas ele não vai cumprir. E fizemos um acordo com o secretário na época, o Max, secretário da Casa Civil, e assinamos um documento, o governador assinou, o secretário assinou, que esses recursos iriam para o governo do Estado e o Estado devolveria esses recursos para as filantrópicas, para os municípios, para os hospitais. O que aconteceu? Não honrou aquilo que está assinado. Então, hoje, a gente vai nos municípios, os prefeitos tudo reclamando, 3 meses sem pagar, atrasado com as filantrópicas, e o governador chegou a dizer, eu não tenho nenhum compromisso com filantrópica. Olha, as filantrópicas fazem um serviço com um custo muito mais barato. Então, a parceria da sociedade é importante. Então, eu vou estar buscando sempre a parceria. Todos os prefeitos foi assim. E eu tenho certeza que a nossa capital, assim como Várzea Grande, por exemplo, Várzea Grande, tinha praticamente perdido os recursos do PAC saneamento.
Fui lá, trabalhei e conseguimos recuperar quando o Wallace era prefeito. O Wallace saiu, a prefeita está fazendo um bom trabalho. Fruto de um trabalho conjunto, ela teve comigo várias vezes lá em Brasília. Fomos no Ministério. Então não é porque o Jaime hoje está em outra coligação que eu vou falar mal. Não, eu tenho que reconhecer o trabalho bem que a prefeita está fazendo. Assim como todos os prefeitos, e critico também. Quando vejo um prefeito que está indo mal, eu dou conselho. Porque quando você vê uma Câmara de Vereadores brigando com o prefeito, quem perde é a população. Então a harmonia é extremamente importante. E o diálogo. Isso é o Wellington Fagundes. Que às vezes as pessoas confundem, alguns, né? Acham, o Wellington é muito humilde, fala manso, fala... Mas, gente, eu não sou de briga. Quero repetir. Okay. Eu sou de luta. E eu Bebeto, agradeço. Para fechar, então, Bebeto. Então, essa campanha não vai ser no bate-rebate? Claro Bateu, que não. levou, não? De forma alguma. Agora, pontuar, mostrar aquilo que está errado, isso eu vou fazer. Agora, fazer crítica pessoal, como eu estou vendo aí, às vezes até da intimidade das pessoas. Ai, não, gente. Isso não é fazer política. Isso é politicagem. Politicagem eu não fiz e não vou fazer nunca. Se alguém entrar nessa, pode ter certeza que da minha parte eu não vou entrar. Bebeto, quer fechar? Eu deixo para o mestre fechar, agradecer o candidato e queria que, se o senhor pudesse, deixar uma pergunta para cada um dos seus adversários, para a gente usar na para a próxima rodada de setembro. Lá em Tem setembro. chão, hein? Tem chão, então o senhor pode deixar uma pergunta para o Pedro Taques e uma pergunta para o candidato Mauro Mendes. O que o senhor... A pergunta para o Pedro, só para a população ter a certeza, ele disse realmente que não precisava de senador para ir em Brasília? É verdade? Isso vai ter a resposta. Eu quero ver a resposta dele. O senhor pergunta ao Pedro, no seu discurso na posse. Ele reconheça, e se ele reconhece que a maior dificuldade que ele está tendo é exatamente por não ter tido um bom diálogo, não ter tido um bom relacionamento com a quem podia ajudar o Mato Grosso. E quando eu falo isso, são os políticos, são as entidades filantrópicas, é a sociedade. Eu gostaria de ouvir do governador Pedro, que é candidato, se ele reconhece isso. Porque, acima de tudo, reconhecer os erros é uma humildade. E o político, o ser humano, qualquer um, a humildade é uma característica para você corrigir os erros. Ao prefeito Mauro, eu me lembro da primeira vez que eu conversei com o Mauro, eu fui ajudá-lo. Tudo que você ia falar, ele disse que já sabia. Então, se o Mauro já aprendeu o que é humildade também, se ele sabe o que é o diálogo e de ouvir o cidadão mais simples, né? Mas, acima de tudo, se ele reconhece que o Wellington Fagundes o ajudou na vida pública. Eu gostaria de deixar essa pergunta. Isso para o Mauro. Para o Mauro. Perfeito. Senador e candidato Wellington Fagundes. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Está ótimo, já estouramos o tempo, Meu competente Bebeto Amador. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Você está escalado nas próximas. Vai ser uma satisfação. Para mim é sempre uma honra compor essa bancada contigo, que eu estou sempre aprendendo aqui com você. Aprendendo. Né? Bebendo um pouco da sabedoria do mestre, né, senador? Isso é bondade. Bondade. Muito obrigado, Bebeto, mais uma vez. Semana que vem a gente vai ter uma rodada com os candidatos ao Senado e voltaremos com o senador Wellington, com o governador Pedro Taques e com o candidato Mauro Mendes. Por que os outros dois não virão? Não virão na live, mas virão em entrevistas aqui, porque realmente me parece que a briga será entre os três que estão na frente na pesquisa. Mauro, Pedro e Wellington. Agora, para fechar, o senhor tem 1 minuto e meio, nós estouramos o tempo aqui à vontade. Esta varinha de condão, essa varinha mágica, o Wellington tomando posse dia 1º, com quanto tempo nós teremos essa transformação do Estado? Olha, eu não posso ser um milagreiro. Eu não posso prometer aquilo que eu não tenho à mão. Né? Eu vejo o Mauro brigando aí, dizendo os números, e o governador dizendo que não é verdade. Né?
eu quero saber a realidade do Estado durante a campanha. O meu plano de governo está aqui. Ó. Um plano de governo, um Mato Grosso melhor para todos. Aqui estão as linhas mestras. Isso não é um plano de governo completo. Eu quero discutir com a sociedade durante toda a campanha. E se Deus me der essa oportunidade e a população me confiar o voto, isso aqui será uma peça para ser aperfeiçoada durante todo o meu governo, com parcerias, como eu disse. Eu quero fazer um governo melhor para todos, próximo das pessoas, conversando com as pessoas, indo aonde existem os problemas. Então, esse plano de governo é um plano de governo que eu quero, acima de tudo, aperfeiçoá-lo. E eu serei um governador obediente à lei. Eu serei um governador que procurarei toda noite ouvir o que o meu pai e minha mãe me ensinou. Ser humilde, agradecer a Deus a oportunidade e buscar, na experiência do dia a dia, um aprendizado. Ninguém sabe tudo. Todo dia é um momento de aprendizado. Então, o servidor público, que às vezes é tão massacrado, não reconhecido, eu quero que o servidor público seja o meu parceiro. E aí, aquele que está se sentindo lá, não, eu não estou sendo útil, eu quero trazê-lo para se sentir útil, fazendo uma qualificação. Só um exemplo, um agente de saúde, ele pode ser um agente de saúde, um agente de segurança, ele pode ser um grande parceiro em várias áreas. Então, eu tenho experiência e sei os caminhos. Por isso, eu quero terminar agradecendo a Deus e, claro, nessa oportunidade aqui, pedir o apoio a todos. O voto de confiança. Essa eleição vai ser muito curta. Você que me conhece, me ajude mandando um WhatsApp, fazendo um filminho, né, contando a história do Wellington, mostrando a família do Wellington. Aquele que não conhece, procure conhecer. O Elton volta? E volta. O seu, Vou perguntar para o você. seu Luiz. Se o Elton volta. O seu Luiz, quero dizer, ele vai estar comigo. Vai? Vai estar comigo. Junto, mais uma vez, dizendo a todos, não esqueça do votinho do Elton. O Elton está aí, é um homem de trabalho, Verdade. que reconhece e principalmente trabalha pelo idoso, que ajudou a construir a política nacional do idoso, que trabalha com as crianças, porque é o futuro do país, e a juventude, eu quero estar comigo. Ok. Tá? Um grande abraço, que Deus nos abençoe, e não esqueça do votinho do Elton. Um abraço. Bebeto, muito obrigado, querido. Obrigado, Você não sabe o prazer e a honra que você me deu. Satisfação. E vamos estar juntos aqui na próxima. Com certeza. Né? O senhor foi, nós lançamos no Internauta em segredo. De 1 a 10, Bebeto continua, não deu 11, Bebeto. Oh, que isso. Bebeto Obrigado. continua. Senador, um abraço. Um grande abraço, Prazer em revê-lo. felicidade, que Deus nos Prazer, abençoe. honra, Muito obrigado. Muita saúde e pé na estrada. E pé na estrada. E não esqueça do votinho do Elton. Bebeto, um Satisfação. abraço. Até o felicidade. nosso próximo encontro aqui no Bom da Notícia.